Você já parou para pensar no que aconteceria se, de repente, você fosse atraído para um buraco negro? Essa é uma das perguntas mais intrigantes da física moderna. De todos os mistérios do universo, talvez nenhum seja tão enigmático quanto os buracos negros. Eles são regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada escapa, nem mesmo a luz. Mas o que de fato acontece com um corpo, ou até mesmo com uma pessoa, que ousa se aproximar demais desse abismo cósmico? Hoje vamos embarcar juntos nessa viagem teórica rumo ao desconhecido, explorando passo a passo a jornada até o coração de um buraco negro. Prepare-se, porque a viagem será fascinante e também aterrorizante. Antes de imaginar a queda, precisamos entender o que exatamente é um buraco negro. A ideia nasce da física de estrelas massivas. Imagine uma estrela com dezenas de vezes a massa do Sol. Durante sua vida, essa estrela produz energia através da fusão nuclear, equilibrando a força gravitacional que tenta esmagá-la contra si mesma. Mas quando o combustível nuclear acaba, o equilíbrio se quebra. A gravidade vence e a estrela colapsa de forma tão violenta que nada pode detê-la. Se a massa for suficientemente grande, o colapso não para nem mesmo quando os átomos são esmagados em partículas subatômicas. A densidade cresce até o ponto em que se forma uma singularidade, um ponto infinitamente denso. Ao redor dela, cria-se uma fronteira invisível chamada horizonte de eventos. Esse é o limite a partir do qual não existe retorno. Existem diferentes tipos de buracos negros. Estelares, formados a partir da morte de estrelas massivas. Supermegassivos, encontrados no centro das galáxias com milhões ou bilhões de massas solares. Primordiais, hipotéticos, que podem ter surgido nos primeiros instantes do universo. Não importa o tipo, todos compartilham a característica de curvar o espaço-tempo a níveis extremos. Agora, imagine que você está dentro de uma nave espacial flutuando no vazio do espaço. À frente, um buraco negro supermassivo. De longe, ele não parece muito ameaçador. Na verdade, pode até ser invisível, já que não emite luz. O que denuncia a sua presença é o efeito que ele tem sobre o espaço ao redor. Ao se aproximar, você percebe um disco brilhante girando em torno do buraco negro. Esse é o disco de acreção, matéria de estrelas e gases que foram atraídos pela gravidade e aquecidos a temperaturas absurdamente altas, emitindo luz visível, raios X e radiação. É como se fosse um redemoinho cósmico, girando em velocidade insana antes de desaparecer no abismo. A visão é, ao mesmo tempo, bela e assustadora. O céu ao redor parece distorcido. Estrelas começam a se curvar como se estivessem sendo puxadas para dentro de um funil. Isso acontece por causa da lente gravitacional. A luz se curva quando passa perto de um campo gravitacional intenso. E quanto mais você se aproxima, mais os efeitos ficam estranhos. Einstein já havia previsto esse fenômeno em sua teoria da relatividade geral. O tempo não é absoluto. Ele pode correr em velocidades diferentes dependendo da gravidade e da velocidade com que você se move. Próximo a um buraco negro, o tempo se dilata. Isso significa que, para você, a passagem do tempo continua normal, mas para um observador distante, o seu relógio parece que está desacelerando. Imagine um colega seu observando da Terra enquanto você se aproxima do horizonte de eventos. Para ele, seus movimentos ficam cada vez mais lentos, como se você estivesse congelando no espaço. Para você, no entanto, tudo ocorre normalmente. Você continua respirando, pisca os olhos, olha para o painel da nave. O tempo flui como sempre. Esse fenômeno cria um paradoxo fascinante. Do ponto de vista de fora, você nunca atravessa o horizonte de eventos, mas do seu ponto de vista, a travessia acontece sem nenhuma barreira visível. Chegamos então ao momento mais crítico da jornada, o encontro com o horizonte de eventos. Ele não é uma superfície física, não há portas ou barreiras. É apenas uma região no espaço onde a velocidade de escape supera a velocidade da luz. Nada, absolutamente nada consegue sair dali. Se você apontar uma lanterna para trás, a luz não escapará. Se tentar acionar os motores da nave em direção contrária, será inútil. A partir desse ponto, não há volta. É literalmente o ponto sem retorno. De fora, você parece congelado. A imagem da sua nave se torna cada vez mais vermelha, distorcida pelo efeito chamado redshift gravitacional, até desaparecer.
Para você, no entanto, a travessia é silenciosa, sem nenhum impacto físico perceptível. É como atravessar uma linha invisível. Agora, imagine que você desligou os motores e se deixou cair livremente em direção ao buraco negro. No começo, não há nada de especial. O espaço parece normal, exceto pela curvatura crescente da luz ao seu redor. Mas aos poucos, algo estranho acontece. Você começa a sentir uma diferença entre os seus pés e a sua cabeça. Se o buraco negro for pequeno, a diferença de gravidade entre duas partes do seu corpo será gigantesca. Seus pés, mais próximos, são puxados com muito mais força do que a sua cabeça. Esse efeito é chamado de força de maré gravitacional. No limite, ele se torna tão intenso que seu corpo seria esticado como um espaguete. Mas se o buraco negro for supermassivo, como os que ficam no centro das galáxias, a experiência é diferente. O horizonte de eventos é tão grande que, ao atravessá-lo, as forças de maré ainda são fracas. Você poderia cruzar essa fronteira sem ser imediatamente destruído. A verdadeira destruição só ocorreria muito mais perto do núcleo, a singularidade. Mas esse será o próximo passo da nossa viagem. Talvez tudo isso soe complicado, mas vamos simplificar. O espaço ao redor de um buraco negro é como um lençol elástico. Quanto maior a massa, mais fundo ele afunda. O horizonte de eventos é a borda desse buraco no lençol. Se você cair lá dentro, não há como sair. O tempo e o espaço se comportam de maneira completamente diferente do que estamos acostumados. Em outras palavras, aproximar-se de um buraco negro é entrar em uma realidade onde nossas intuições falham. Você atravessou o horizonte de eventos. Do lado de fora, já não existe ninguém que consiga enxergar o que acontece com você. Para o universo, sua imagem ficou congelada, borrada e depois desapareceu. Mas para você, a viagem continua. O silêncio é absoluto, não há nenhuma parede, nenhuma barreira, nada que indique que um limite foi ultrapassado. É como se estivessem mergulhando em um espaço invisível, sem qualquer resistência. E então, lentamente, você começa a sentir o efeito mais perturbador dessa jornada. Seus pés parecem ser puxados com mais intensidade do que a sua cabeça. Essa diferença de atração é o que os físicos chamam de força de maré gravitacional. Em um buraco negro pequeno, essa diferença é brutal. Seus pés seriam acelerados para frente com uma intensidade absurda, enquanto sua cabeça ficaria para trás. O resultado é uma deformação tão extrema que transformaria seu corpo em algo longo e fino, como um fio esticado sem fim. É a chamada espaguetificação. Você não resistiria nem por um segundo. Mas, se a queda for em um buraco negro supermassivo, o cenário muda completamente. O horizonte de eventos é tão vasto que, no momento da travessia, as forças de maré ainda não são suficientes para dilacerar seu corpo. Nesse caso, a sensação é estranhamente calma. Você atravessaria a fronteira sem perceber nada de especial. Ainda haveria tempo para observar, refletir, até se maravilhar com a distorção da luz ao seu redor. A destruição viria apenas mais tarde, quando estivesse próximo do núcleo. E é justamente no centro desse abismo que a física encontra o seu maior desafio. A atração gravitacional empurra tudo, inevitavelmente, para a singularidade. Não importa se você aciona motores, se tenta mudar a rota, ou até se sonha com uma saída secreta. Não existe escolha. A singularidade é como o futuro, inevitável, inescapável. Assim como não há como evitar que o amanhã chegue, também não há como evitar o impacto com esse ponto final do espaço-tempo. A singularidade é um enigma. É a previsão matemática de um ponto infinitamente pequeno e infinitamente denso. Todas as leis conhecidas da física quebram ali. A relatividade geral de Einstein descreve a gravidade e o espaço-tempo com perfeição até certo limite. Mas diante da singularidade, ela simplesmente falha. É como se estivéssemos tentando usar as regras de um jogo para explicar outro completamente diferente. O que acontece no centro de um buraco negro está além da nossa compreensão atual. E aqui surge a questão mais inquietante de todas. O que acontece com a informação? Pense bem, tudo o que cai num buraco negro carrega informações. A composição dos átomos, a estrutura das moléculas, até os detalhes mais minuciosos da matéria. Se tudo isso é engolido e nunca mais retorna,
Será que essas informações desaparecem para sempre? Stephen Hawking levantou essa dúvida em uma das ideias mais ousadas da física moderna. Ele descobriu que buracos negros não são completamente negros. Por causa de efeitos quânticos no horizonte de eventos, eles emitem uma radiação muito fraca, quase imperceptível, que ficou conhecida como radiação de Hawking. Com o passar de trilhões e trilhões de anos, essa radiação faria com que o buraco negro perdesse massa e, eventualmente, desaparecesse. Mas há um problema. Essa radiação parece aleatória, como um ruído sem sentido. Ela não carrega as informações do que caiu lá dentro. E se for assim, tudo que entrou é destruído para sempre. Isso entra em choque direto com a mecânica quântica, que afirma que a informação nunca pode ser perdida, apenas transformada. Essa contradição é o que conhecemos como o paradoxo da informação. Até hoje, esse dilema divide a comunidade científica. Alguns acreditam que a informação não se perde, mas fica gravada de alguma forma na superfície do horizonte de eventos, como se fosse um holograma cósmico. Outros sugerem que, durante a evaporação do buraco negro, a informação é cuspida de volta, distorcida, embaralhada, mas ainda existente. E há quem defenda a ideia mais radical. Talvez sim, a informação realmente desapareça. E nesse caso, precisaríamos reescrever completamente as leis da física. E, como se isso não fosse suficiente, as hipóteses ficam ainda mais estranhas. Existem cálculos que sugerem que dentro de um buraco negro poderia existir uma passagem para outro universo. Uma ponte, conhecida como buraco de minhoca ou ponte de Einstein-Rosen. A matemática permite imaginar esse cenário, mas na prática ele seria instável. É como se tentássemos atravessar um túnel que desaba antes de você chegar ao outro lado. A menos que exista algum tipo de matéria exótica com propriedades que ainda não conhecemos, essa passagem nunca se manteria aberta. Mesmo assim, a ideia não deixa de ser fascinante. Pense nisso. Cair num buraco negro poderia significar não apenas o fim, mas também o início de algo totalmente novo. Uma porta secreta para realidades que nem conseguimos imaginar. Ao refletir sobre essa viagem teórica, é impossível não sentir um peso filosófico. O buraco negro não é apenas um objeto astronômico, ele é o limite da nossa compreensão. Um lembrete de que, por mais que avancemos, sempre existirão regiões do cosmos que desafiam o conhecimento humano. Cair num buraco negro é encarar o maior mistério da natureza de frente. É olhar para o abismo mais profundo do universo e perceber que, de alguma forma, o abismo olha de volta. E é aqui que a nossa viagem fica ainda mais ousada, porque além da destruição, além da singularidade, existem teorias que propõem soluções radicais, o firewall, a ideia holográfica e até a possibilidade de que buracos negros sejam a chave para entender o próprio tecido da realidade. Até aqui, vimos como é atravessar o horizonte de eventos, como seu corpo seria espaguetificado e como a singularidade representa o limite da nossa compreensão. Mas existe um território ainda mais estranho, o dos paradoxos que surgem quando juntamos a relatividade geral com a mecânica quântica. É nesse choque de teorias que a física moderna encontra um de seus maiores desafios. Um desses paradoxos é chamado de firewall. Imagine o horizonte de eventos não como uma linha suave e invisível, mas como uma parede de fogo incandescente, formada por partículas de energia extrema. Se essa hipótese for verdadeira, qualquer coisa que tente atravessar o horizonte seria incinerada imediatamente antes mesmo de perceber o que aconteceu. Essa ideia contraria a noção de que a travessia seria tranquila em buracos negros supermassivos. O firewall é controverso, mas foi proposto como uma tentativa de resolver o problema da informação. Outra proposta ainda mais fascinante é a chamada conjectura holográfica. Ela sugere que toda a informação que existe dentro de um buraco negro não está perdida em seu interior, mas armazenada na sua superfície, no horizonte de eventos. É como se o universo fosse um gigantesco holograma. Aquilo que enxergamos em 3 dimensões seria, na verdade, um reflexo de informações gravadas em 2 dimensões. Se isso for verdade, cair em um buraco negro não destruiria a informação.
ela seria preservada na fronteira, como um código cósmico. Essa ideia vai além dos buracos negros. Ela levanta a possibilidade de que o próprio universo em que vivemos seja um holograma, que tudo o que conhecemos, galáxias, estrelas, planetas, até nós mesmos, seja a projeção de informações inscritas em uma superfície distante, em um nível mais profundo da realidade. É uma das ideias mais ousadas e perturbadoras da física teórica. E como se não bastasse, alguns físicos especulam que os buracos negros possam ser portais para outros universos. Não simples túneis, mas verdadeiras conexões cósmicas, onde cada buraco negro poderia dar origem a uma nova realidade. Nesse cenário, o nosso próprio universo teria nascido de dentro de um buraco negro existente em outro cosmos. Uma ideia tão radical que parece ficção científica, mas que em certos modelos matemáticos faz sentido. No entanto, por mais impressionantes que sejam essas hipóteses, precisamos lembrar: até agora, não temos como testar diretamente o interior de um buraco negro. Tudo o que sabemos vem de equações, modelos e simulações. Ninguém jamais voltou para contar a história, e talvez nunca mais volte. Mas é justamente essa barreira que torna o estudo dos buracos negros tão fascinantes. Eles não são apenas monstros cósmicos devoradores de matéria. São laboratórios naturais onde o universo esconde os segredos mais profundos sobre tempo, espaço, energia e informação. Entender um buraco negro pode ser a chave para unificar as duas maiores teorias da ciência: a relatividade geral, que explica o cosmos em grande escala, e a mecânica quântica, que governa o mundo das partículas subatômicas. E no fim, a pergunta que começamos continua sem resposta definitiva. O que acontece se você cair num buraco negro? A verdade é que dentro da nossa física atual, sabemos apenas parte da história. O que acontece depois da singularidade, se existe uma saída ou se a informação realmente se perde para sempre, tudo isso continua um mistério. Talvez, um dia, novas teorias consigam nos dar respostas. Talvez, com tecnologias ainda inimagináveis, possamos observar o impossível. Ou talvez, os buracos negros permaneçam como lembretes de que existem fronteiras que o ser humano nunca poderá ultrapassar. Mas há algo certo: quanto mais estudamos esses gigantes do cosmos, mais eles nos ensinam não apenas sobre o universo, mas sobre nós mesmos. A queda num buraco negro é ao mesmo tempo uma metáfora da nossa busca incessante pelo desconhecido. E mesmo que nunca possamos retornar de uma viagem assim, é o mistério que nos impulsiona a continuar explorando. No final, resta uma pergunta para você refletir: será que um buraco negro é apenas o fim absoluto de tudo que conhecemos? Ou pode ser, de alguma forma, a porta de entrada para algo totalmente novo? Se você ficou até aqui, aproveite e compartilhe a sua opinião nos comentários. E claro, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para continuar explorando comigo os maiores enigmas do universo.